como... Eu vou tirar. Mas como a gente tinha falado, a nossa célula de hoje vai ser sobre resiliência. E alguém tem algum conceito em mente do que seja resiliência? Quando eu ouço essa palavra, eu penso em resistência. E basicamente, quando a gente sofre com alguma coisa, acontece alguma coisa tipo, ruim, a gente aprende com esse algo ruim, leva uma boa experiência disso. Resiliência, ela, indo aqui para um assunto meio científico, ela provém do latim, do resiliência, significa, né, essa capacidade de lidar com os problemas, com as dificuldades, com as frustrações dos dias a dias e superar todas elas, resistir a cada uma delas, resistir às pressões das situações difíceis e se manter firme. Igual eu coloquei a música que eu coloquei no início, né? Balança, mas não cai. Pode passar o vento, vai dar uma deslizada, mas não vai te fazer cair. Então, isso é resiliência, ou seja, resumindo, justamente as dificuldades, elas podem vir, elas podem fazer a gente balançar, mas ela não vai quebrar a gente, ela não vai destruir a gente. E nem é esse o objetivo, na verdade, das dificuldades. E a nossa caminhada com Jesus, ela se inicia a partir do momento que a gente o aceita como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E Deus, ele renova a gente todos os dias, faz com que a gente se sinta amado. Mas a proposta que ele tem pra gente é que a gente cresça em todas as áreas da nossa vida. Mas imagina, duas pessoas, uma te puxando pelo braço e outra te puxando pela perna e esticando, fazendo você crescer. Não vai ser algo simples, vai doer. Então, quando a gente cresce, quando você passa por alguma dificuldade, pensa assim, caraca, eu sou sortudo porque eu tô passando por isso e eu vou sair disso mais forte, eu vou sair daqui maior, com um crescimento gigantesco e vou resistir a isso para eu conseguir alcançar esse resultado. E eu vou compartilhar um versículo, compartilhar a tela, peraí. Tá lá em João, no capítulo 10, no versículo 10, que fala bem assim. Deixa eu ver se compartilhou. Aí. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, uma das promessas que Deus tem para as nossas vidas é que a gente tenha abundância em todas as áreas da nossa vida, que a gente ande em equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E exemplos são, na área física, que nós tenhamos sempre a alimentação e os exercícios em equilíbrio. Na área espiritual, que a gente tenha um relacionamento íntimo com Deus, que a gente ore, que a gente leia a Bíblia diariamente. No emocional, a forma como a gente administra as nossas emoções, sejam elas boas, sejam elas ruins. Na familiar, que é a sua relação com seu cônjuge, com seu namorado, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. E na financeira, que é o modo como você administra as suas finanças. E quando a gente começa a nossa vida com Deus, a gente tem uma fome, uma sede, eu acho que isso se resume, né? Uma chama muito acesa no nosso coração pela palavra de Deus. E todos os dias. E disposição para viver uma nova vida realmente em Jesus. E a gente é constante em tudo o que der para ser constante, a gente é constante. Mas chega a hora da prova e às vezes as circunstâncias mudam. E aí a gente vai para outro versículo que está lá em João, no capítulo 8, no versículo 32, que fala: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E então, todos que Deus tem um plano, a todos aqueles que Deus tem um plano, que tem um chamado, uma missão, esses vão ser criados por Ele, pois isso faz parte do aperfeiçoamento que Deus quer trazer para a nossa vida. E Deus, ele sempre vai usar pessoas, vai usar situações, acontecimentos, seja isso de uma forma boa, de uma forma ruim, de uma forma muito boa, de uma forma muito ruim,
mas ele sempre vai usar pessoas e situações para fazer você crescer, para fazer você adquirir novos aprendizados, fazer com que você realmente se estique. E existem pessoas que têm grande responsabilidade, têm um certo compromisso com o seu crescimento. E, por exemplo, os nossos líderes são grandes exemplos disso. E eles vão ser usados por Deus muitas vezes para nos esticar. Mas nem sempre eles vão dizer o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. E, portanto, a gente tem que realmente se dispor, estar disponível a ser esticado nesses momentos, porque quanto mais rápido a gente cumpre o objetivo, mais rápido a gente passa por isso. Então, se disponha a crescer, se disponha a ser esticado, por mais que doa, por mais que, enfim, mexa com tudo dentro de você, se disponha a crescer, se disponha a ser esticado por Deus. E uma pergunta que eu tenho a fazer para você é como você reage quando você é contrariado? Quando você espera uma resposta e recebe outra, quando você imagina uma coisa e recebe uma outra coisa, como você reage quando você é contrariado? E aqui fala, a forma como você reage na hora que você é provado, na hora que você é esticado, determina o tempo que você vai ficar na prova. Então, o quando e o como sair dessa prova vai demonstrar o quanto de resiliência que você adquiriu. O tanto de resiliência que você desenvolveu dentro de nunca vai te dar um fardo que você não é capaz de carregar. Um peso que você não é capaz de carregar. Então, quando chegar a hora da prova, se deixe envergar, que é aquele balança, mas não cai. Se deixe balançar. Você pode balançar, mas você não vai cair, porque Deus, ele é o nivelador da resistência. E eu vou entrar aqui no fato da resiliência de Abraão, que é um grande exemplo de um homem resiliente. E a certeza de um futuro brilhante. Eu não sei quantos de vocês têm uma visão do futuro de vocês e idealizar as coisas. Realmente um futuro brilhante, um futuro promissor, visionário. Enfim, isso passa por sentimentos que vão tentar te parar, dores que vão tentar te paralisar, dores que vão tentar te abalar. Mas, mesmo com tudo isso, lembre que você tem uma missão para cumprir, que você tem uma vida e um destino, uma chama a acender no seu coração e no coração de muitas pessoas ao seu redor. E como eu falei, Abraão foi um homem que ele viveu intensamente a missão. Capítulo 12, no versículo 1 ao 3, conta um pouco sobre isso, né? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, a resiliência, ela é dinâmica, ela é ativa, ela proporciona pra gente a criação de novos horizontes, de novas possibilidades. Ela mostra que existe um lugar mais longe. Então, Abraão, ele foi desafiado por Deus a sair do lugar comum, da zona de conforto dele e ir para uma nova terra, porque ele falou, né, que Deus tinha muitas coisas para ele nessa terra. E quando ele saiu dessa zona de conforto, ele teve que abrir mão. Então, ele teve que abrir mão de costumes, de comportamentos que ele tinha e para conhecer o que Deus tinha para dar para ele. E tudo isso foi para testar a sua força e a sua plenitude no chamado que ele tinha. Então, quando Deus chamou Abraão, ele não era um grande homem, não era um pastor, não era um líder. Ele era uma pessoa igual a mim, igual a você, e que tinha o mesmo desafio que a gente tem, que era ser pai de multidões. E ele precisou enfrentar muitos desafios para alcançar as promessas de Deus. E o primeiro desafio foi sair da zona de conforto. E para isso, como eu falei, ele abriu mão da situação
de comodidade que ele tinha. Ele aprendeu a lidar com os confortos da vida. Ele abriu mão de relacionamentos nocivos. Ele fugiu de pessoas ácidas, de pessoas negativas, pessoas que só jogavam ele para baixo, que falavam mal de o mundo e o resto para ele. Ele fixou os olhos no chamado que Deus tinha para ele, mesmo com todos os gigantes que se levantaram durante a caminhada dele, e ele obedeceu à voz de Deus. Então, a resiliência, ela vai te esticar. Abraão, ele passou por esse crivo da resiliência. Ele foi provado para ser aprovado. Então, outra pergunta que eu tenho para te fazer: você tem permitido que a resiliência te estique, que a resiliência te tire da sua zona de conforto? E a maior prova que Abraão antes não estava dentro da vontade de Deus foi justamente porque Deus chegou para ele e falou e ofereceu uma nova etapa, um novo tempo, um novo lugar. E Abraão, ele estava na casa do pai dele, na casa da família dele, ele estava na zona de conforto dele e estava repetindo os comportamentos dos pais dele, herdando isso. E Deus foi lá e desafiou ele a ser um grande líder. Abraão, ele estava destinado a ser um repetidor da história dos pais dele, da história da família dele, mas Deus chegou e desafiou ele a ser dono do próprio destino dele e escrever a sua própria história. Então, e ser abençoado. E Abraão, ele não era conhecido por ninguém, mas no versículo Deus falou que tornaria ele famoso. E Abraão, ele não tinha uma visão de vida no futuro, mas Deus chegou e declarou que daria a ele uma nova visão de vida, uma nova visão de futuro, novos planos, novos sonhos para abençoar a família dele e milhões e milhões de famílias ao redor do mundo. E a resiliência, ela aumenta o seu calibre espiritual, ela aprimora e desenvolve os novos horizontes, as novas oportunidades, as novas possibilidades. E, como consequência, a chama dentro do seu coração é produzida uma chama que não se apaga, que é produzida por meio do poder de Deus, que foi aperfeiçoado na sua vida durante momentos de resiliência. E quando alguém reclamar de alguma coisa, ou até mesmo quando você for reclamar de alguma coisa, se faça essa pergunta: se não houvesse Deus, se Deus não tivesse me encontrado, se Deus não tivesse me dado um propósito, me dado um chamado, onde eu estaria hoje? Então, antes de reclamar de qualquer coisa, olhe, veja ao seu redor. Tem muitas pessoas que ainda não foram encontradas por Deus, pessoas que ainda não estão no caminho com Deus. E elas sofrem por falta de visão. Elas, muitas vezes, não têm uma visão de futuro. Elas não, às vezes, não escreveram as suas próprias histórias porque elas não conhecem o destino que ela tem para a vida delas. Então, são pessoas que não têm a chama dentro do coração delas. E lá, indo para o último versículo, que está lá em Apocalipse. Calma aí, que não foi. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 1. Calma aí. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, para concluir, muitas pessoas durante a vida, no meio da sua vida, dentro desse processo de crescimento, desse processo de resiliência, às vezes acabam perdendo o foco, perdendo a força, se afastam da missão. E o objetivo dessa série de palavras, que o nome do livrinho é A Chama, é justamente isso, é que a chama dos nossos corações, de todos os nossos corações, volte a acender e seja acesa em nossos corações, independente das situações que virem. Então, imagina uma vela. Acho que todo mundo aqui já tentou acender uma vela de bolo em aniversário, mas passava o vento e a vela não acendia. Ou você conseguia acender e passava o vento, a vela apagava. Então, que o nosso coração não seja como essas velas, mas
que ele seja aceso, que tenha essa chama acesa e que independente do vento que passar, na intensidade que passar, que ela não se apague. E todos os escolhidos por Deus são esticados. Então, se hoje você está passando por alguma situação que tem exigido de você toda a sua força, tudo que há dentro de você dói, que você se sente esticado, coloque na sua cabeça que você está crescendo. Se você está sendo esticado, você foi escolhido por Deus. Todos que são escolhidos por Deus são esticados. E é igual um atleta. Um atleta, ele se estica ao máximo para poder... Como é que é o nome? Ultrapassar os obstáculos. Então, um jogador de futebol, ele se estica ao máximo para poder driblar a bola, fazer um gol. Um nadador, ele se estica ao máximo para poder chegar mais rápido do outro lado da raia. Então, lembra de uma coisa, quanto maior for a sua elasticidade, mais você será usado por Deus. E então, se permita ser esticado, se permita ser, não é crescido, mas se permita crescer. E é isso.